tá? Daí eu acho que vai resolver isso aí. Bom, beleza. Vou recapitular onde a gente parou, né, até a aula anterior. Apesar das turmas, eu acho que terem parado um pouquinho diferente, momentos diferentes, né? Porque uma turma a gente vai mais, outra turma a gente vai menos. Até é bom agora a gente ter juntado numa turma só, porque a gente já é um problema menos, porque a gente estava tendo, então, uma turma até um ponto, outra turma até outro ponto, e mais a turma de casa em outro ponto. Daí isso continuasse por muito tempo, ia dar um gap muito grande entre três turmas, né? Então, isso seria mais chato de gerenciar. Bom, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí quem não fez, né, ou quem veio do laboratório de baixo para esse laboratório, vai ter que fazer de novo, né, é dar um fork no projeto de vocês. Provavelmente vocês já fizeram isso lá no GitHub, né, acessaram o GitHub do projeto. Então, é Thiago Rios Rocha /Laravel aula 2, acessar o projeto lá no GitHub, e aí vocês têm que dar um fork, né, então um botãozinho em cima na direita. Então vocês vão apertar e dar um fork. E aí então ele vai copiar esse repositório que está no meu perfil lá do GitHub para o perfil de vocês no GitHub, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão copiar o link que ele vai gerar lá do repositório agora de vocês, tá? E aí vocês vão acessar os meus documentos lá na máquina de vocês, vão abrir o terminal e vocês vão dar um clone no projeto, né? Então, git clone, e aí vão colocar o endereço que ele vai gerar, né? O link que ele vai gerar para vocês, tá? Aí a gente vai entrar no projeto, cd Laravel 2, né? Passa do projeto, a gente vai colocar lá PHP Artisan Serve para ele rodar, tá? Eu vou fazer aqui também para a gente se achar. Tá? Então, basicamente, a gente tem que entrar no GitHub, github.com/Thiago Rios Rocha /Laravel aula 2, tá? Então, você acessar o GitHub, eu acessei o meu projeto lá, vocês vão vocês depois de fazer o login, vocês vão dar um fork aqui, ó, bem em cima, ó, na direita. Daí ele vai copiar esse repositório para vocês, ele vai criar na conta de vocês um repositório com todos esses arquivos, tá? Beleza, aí vocês vão vir aqui no botãozinho verde, vão copiar, né? E aí vocês vão lá no Linux daí para fazer o download do projeto para vocês poderem trabalhar. Eu vou entrar aqui no Linux, ó, eu não tenho esse documento, ó, entrei no meus documentos, tá bom o tamanho aqui? Tá bom, né? Tá. Então eu entrei aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Então eu entrei no Linux aqui, entrei nos meus documentos, tá? Vou abrir um terminal aqui, ó, abrir terminal, aqui é o F4, atalho, e vou fazer download desse projeto então, tá? Então, eu vou dar lá, git, espaço clone, git, espaço clone, e aí eu vou colocar o caminho lá no caso que vocês vão baixar do repositório de vocês. Aqui, como eu já sei de código, eu vou escrever aqui. Né? Git clone, https, github.com, Thiago Rios Rocha, Laravel aula 2. Opa, será que eu escrevi errado? github.com, Thiago Rios Rocha. Eu acho que eu tô sem internet aqui. Peraí que eu vou ter que desligar a máquina aqui. Vou ligar de novo aqui.
Vocês têm aula amanhã de manhã? É? Mas e aquele encontro síncrono que eu marquei, será que não vai dar conflito? Ah, não, então tá bom. Então vai dar certo. É, só quem não veio na aula, é mais para tirar dúvida mesmo, né? Porque eu fiz aquele vídeo, daí agora eu tô tentando, vou tentar gravar, porque daí já eu coloco lá também no Moodle, tá? Ah, tá. Mas eu vou fazendo aqui, tá? Ó, vou abrir a máquina aqui, beleza? Vou abrir no terminal, vou tentar clonar então aqui, ó. Então vou dar lá git espaço clone. Aí eu vou colocar o link aqui do meu repositório. No caso, vocês colocam de vocês, né? Vocês vão ir lá no GitHub de vocês e vão copiar o código lá, né? Do link que ele vai gerar para o repositório de vocês. Isso, do Laravel 2. Que já vai estar no repositório de vocês, né? Então vou colocar lá. github.com. Ctrl Shift V. Ó, então eu estou clonando aqui o repositório, ele vai fazer o download. Se a internet ajudasse, seria melhor, tá? Beleza, vamos continuar aqui. Tá? Então vocês devem estar fazendo um download. Vamos esperar fazer o download, enfim. Tá? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui algumas coisas. Tá? Pessoal, ó, então vamos lá. A gente já fez o download, então, do projeto. O projeto está pronto. Eu só preciso que vocês acompanhem na máquina de vocês. Abram aí com o VS Code o projeto, né? Pasta do projeto. Né? Então, abram o VS Code, vão lá em File, Open Folder. E aí vocês vão abrir, então, né, aquela pasta lá, Laravel Aula 2, e vão acompanhar aqui o projeto. Tá? Tá tudo pronto, é só vocês olharem. Tá? Bom, antes a gente começar a olhar, então, a gente tem que fazer a instalação do SQLite. Tá? Então, o SQLite vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar, e aí a gente então tem que fazer essa instalação. Tá? O PHP que vocês têm instalado aí, eu acho que é o 7.2. Tá? Vocês podem dar um comando, via terminal, vocês podem dar um comando PHP, espaço, -- version. Daí vocês vão verificar qual que é a versão do PHP que vocês têm instalado na máquina de vocês. Bueno, aí vocês abram o pacote, abram o código de vocês lá no VS Code, tá? E acompanhem aqui, então, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, dentro da pasta, a gente tem que configurar agora o banco de dados, dizendo para o Laravel, Laravel, eu quero usar o SQLite, ou eu quero usar o MySQL, tá? Isso eu já mostrei semana passada para vocês, vou só recapitular, tá? Então, a gente entra na pasta /config/database.php, e aí a gente vai dizer qual que é o banco de dados que a gente quer utilizar. Agora eu quero utilizar o SQLite. Aí um pouco mais embaixo no arquivo, eu preciso configurar, né, no Laravel, dizendo aonde que eu quero salvar esse banco de dados. Só lembrando, o SQLite ele é um banco de dados extremamente simples, que ele salva tudo em um arquivo no computador. Tá? É diferente de um sistema gerenciador de banco de dados, Oracle, MySQL, Postgres, ou MariaDB, enfim, que é um sistema que ele vai guardar os dados conforme ele organiza, né? Na localização que ele organiza, ele vai dividir os arquivos conforme ele organiza, né? Então, a SQLite é uma banco de dados extremamente simples, vai salvar tudo em um arquivo. Aqui, então, eu estou passando o caminho do arquivo que eu quero salvar o banco de dados, tá? Só para vocês saberem. Beleza. Existe também um outro arquivo, .env. Lembrem que o arquivo que começa com um ponto na frente no nome, ele é um arquivo oculto no Linux, tá?
mas se vocês abrirem pelo VS Code, na pasta do projeto, vocês vão enxergar esse arquivo .env, que normalmente é um arquivo que a gente salva as senhas ou as chaves que a gente vai precisar para configurar a nossa aplicação. Tá? Dentro dela, a gente consegue ver que a gente tem aqui uma variável chamada dbConnection, que carrega SQLite, uma variável chamada dbHost, que carrega qual que é o endereço desse banco de dados e qual que é a porta que ele está funcionando. Tá? Então, o SQLite ele vai rodar na porta 3306 da máquina que ele está instalado, a não ser que a gente configure para rodar em outra porta. Tá? Para quem vai trabalhar com MySQL, por exemplo, eu quero usar o MySQL, normalmente o MySQL também roda na porta 3306. Tá? E aí, claro que se eu vou utilizar o MySQL, eu ainda tenho que passar mais alguns dados aqui, como, por exemplo, qual que é o nome da database, qual que é o nome do usuário, qual que é a senha do usuário, então eu tenho que passar mais algumas informações, caso eu queira utilizar, por exemplo, o MySQL. Tá? Beleza, seguindo adiante, eu falei um pouquinho para vocês sobre migrations, né? Então, migrations é aquele arquivo onde a gente vai configurar quais vão ser os atributos que eu quero que esteja em uma tabela de banco de dados. Então, eu vou criar banco de dados utilizando o próprio PHP, usando a estrutura do Laravel. Eu não vou mais trabalhar com códigos SQL. Tá? Então, para isso, a gente cria um migration para guardar tudo isso. Tá? Para a gente criar um migration, a gente não vai lá sozinho, vai criar um arquivo e colocar o nome que a gente quer na pasta dos migrations. A gente vai usar o Artisan para criar esse arquivo para nós e já configurar na estrutura do Laravel. Então, a gente vai dar o comando php artisan make migration. Assim, ó, vocês podem dar o comando php artisan. Aqui vocês têm que estar na pasta do projeto, tá? Então, vocês vão dar php artisan e deem um enter, ele vai listar tudo que vocês podem fazer com o artisan. Todos os comandos que a gente pode fazer. Tá? Um deles, então, é esse make migration. Daí a gente vai passar um nome para o arquivo que a gente quer que crie. Aqui tem que ser um nome que a gente mais ou menos entenda o que está fazendo. Eu quero adicionar uma tabela atividades, eu quero remover um campo na tabela atividades. Enfim, tá? E aí esse parâmetro ele é opcional. Vocês não precisam fazer, tá? Só olhem. Tá? Isso aqui já está tudo feito. Tá? Aí tem aqui um parâmetro que eu passo, a menos table igual a tal. Isso aqui é opcional, mas quando eu passo esse parâmetro no comando, quando ele vai criar o arquivo, ele já coloca aqui qual que é o nome da tabela que eu quero criar, ele já coloca atividades. Se eu não passar esse parâmetro aqui, eu tenho que digitar aqui atividades, que vai estar em branco, tá? Beleza. Quando ele cria um arquivo, ele cria o arquivo a partir de uma data que foi criado esse arquivo. Ele mantém esse histórico de migrations a partir daquelas datas no próprio nome do arquivo, tá? Dentro do arquivo, a gente basicamente vai ter uma função, essa função up, que é a função que vai executar. Aí, no caso, o que eu quero fazer aqui? Ó, eu quero criar uma tabela. No de vocês aqui, ele está create, tá? Então, normalmente a gente usa o create quando a gente quer criar. Aqui a figura ficou errado, tá? Então, esquema create a tabela atividades, o nome da tabela que eu quero criar no banco de dados, e aí eu vou passar todos os campos que eu quero adicionar no banco de dados, tá? Aqui, então, a gente consegue ver que eu tenho um campo que auto-incrementa, esse incrementos aqui, né, a gente tem que ver na documentação lá do Laravel, né? Se você colocar no Google lá, Migrations Laravel, vocês vão ver a documentação, todos os tipos de campos que a gente pode criar. Esse incremento significa que vai ser um campo que vai ser chave primária e auto-incremento. Tá? Ele vai colocar os valores automaticamente para esse ID, né, que é a chave primária dessa tabela. Tá? Vão lembrando os conceitos de banco de dados. Tá? Aqui tem outro campo que vai ser string, que vai ser o título, um campo de descrição que vai ser string, um campo de data e hora, né, que vai ser esse schedule to, né, e um campo esse timestamps, que é basicamente ele vai criar dois campos no banco de dados, um chamado created at e outro chamado updated at, e ele vai manter os dados desses campos. Então, sempre que a gente criar um registro, ele vai guardar a data e hora que aquele registro foi criado no banco de dados. Sempre que a gente atualizar um registro, ele vai mostrar para nós, ele vai guardar quando que foi atualizado aquele registro. Isso é legal que o próprio Laravel gerencia, a gente não precisa criar nenhuma linha de código para gerenciar, por exemplo, essas datas de criação e edição de algum registro em banco de dados. Tá? Beleza. Então, os migrations, eles servem para a gente criar tabelas no banco de dados. Beleza? Aí, o que a gente tem que fazer? Como o Laravel ele funciona de forma orientada a objetos, né, um paradigma orientado a objetos, a gente precisa criar uma classe em programação que vai representar aquela entidade, né, que é um registro na tabela atividades.
Então, a gente faz isso criando um model. Então, o model vai ser a nossa ligação da nossa programação orientada a objetos com a tabela de banco de dados, tá bom? Para a gente criar um model, aqui vocês não precisam fazer, já está feito, tá? Então, a gente coloca um comando PHP artisan make model e o nome do model que a gente quer criar, tá? Nessa versão desse que a gente está usando, nesse projeto aqui, ele vai criar um arquivo atividade.php na pasta app, tá? Nas novas versões do Laravel, ele vai criar na pasta app, a pasta models, aí ele vai colocar ali dentro os models que a gente for criar. Então, normalmente, para cada tabela de banco de dados, a gente vai ter um model, um respectivo model, para fazer essa ligação entre as coisas, tá? O que acontece? Normalmente, quando a gente cria uma tabela no banco de dados, a gente coloca um nome plural. Normalmente, quando a gente cria uma classe, um model, a gente coloca o nome no singular, tá? O Laravel, ele já faz muito bem a conversão de plural para singular. Tá? Então, ele consegue fazer isso muito bem. Só que, às vezes, no português, ele não faz bem. Então, ele não consegue, às vezes, por exemplo, assim, ó, eu preciso ter... sei lá, algum plural que seja, né, um plural simples que só vai o S no final, o Laravel já sabe. Mas um plural que, ons, ãos, né, que é diferente que é do inglês, né, então ele não sabe fazer para português. Então, normalmente o que a gente faz é colocar esse item aqui, ó, já especificando, ó, essa classe atividade aqui, ela está ligada à tabela atividades, lá no meu banco de dados, tá? Então, normalmente a gente já coloca isso aqui eu falo sempre porque isso aqui é um erro comum, porque às vezes o cara cria um model, cria a tabela e deixa para o Laravel fazer essa resolução de ligação, e aí o Laravel não consegue interpretar e aí dá erro. E aí é um erro que a gente não é difícil de achar solução, tá? Então, normalmente a gente já vai dizer para o Laravel qual que é a classe e qual que é a tabela, para ele fazer essa ligação, tá bom? Bom, depois na aula anterior ainda a gente viu um pouquinho sobre os seeds. Então, os seeds, o que acontece? Bom, eu quero criar uma tabela de banco de dados, mas eu já quero inserir alguns registros dentro daquele banco de dados. Né? Eu não quero só inserir registros utilizando o PHP MyAdmin. Eu quero no momento que eu crio uma tabela, já inserir alguns registros naquela tabela. O Laravel disponibiliza, então, esses seeds para nós, seeder, né? São sementes, né? Enfim, para a gente já poder colocar dados dentro de uma tabela. Normalmente a gente faz isso porque, para popular um banco, principalmente quando a gente está trabalhando em programação de teste, a gente quer sempre que a gente cria um banco e já insira lá 10 mil registros dentro para a gente poder começar a fazer as consultas, os processamentos, enfim. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente cria, então, alguns registros dentro dessa tabela, utilizando nessa infraestrutura do Laravel. Depois eu mostro de uma outra forma para vocês que eu ainda quero fazer hoje. Tá? Para a gente, então, criar um seeder que vai fazer isso para nós, a gente vai ter que dar esse comando aqui, php artisan make seeder, e o nome do seeder que a gente quer colocar. O nome, normalmente, tem esse padrão, que qual que é a tabela que eu quero adicionar um registro, qualquer classe que eu quero adicionar um registro, table seeder, para a gente mais ou menos se ligar o que é. Isso aqui é um seeder. Não poderia botar outro nome, né? TS, enfim, como vocês acharem melhor. Tá? Beleza, ele vai criar um arquivo para nós que vai estar localizado nessa pasta aqui, ó. /database, /seeds, /atividade table seeder, o nome que a gente deu. Tá? Aí o que esse arquivo vai ter? Ó? Eu tenho que importar o model que eu vou utilizar. No caso, eu quero criar registros na tabela atividades. A tabela atividades tem um model chamado atividade. Então, eu vou importar ele aqui. Use app /atividade. Então, estou dando um import para ele conhecer aquela classe. Aí, agora, eu vou criar um registro. Eu quero criar um registro. Então, eu vou chamar lá atividade, create. Esse método create, o Laravel já cria para nós. Quando a gente cria um model, né, aquele arquivo de model lá, ele não aparece os métodos que ele tem. Ele vai estar só isso aqui, ó, table tal. Mas internamente, né, ele está estendendo uma classe model. Nessa classe model aqui, a gente tem um monte de métodos lá dentro e um deles é o create. Tá? Ele fica meio escondido porque essa classe atividade ela estende um model. E na classe model ele tem, então, todos esses métodos. Não vou entrar muito em detalhe de onde são objetos, mas só para vocês saberem mais ou menos de onde vem esse create aqui. Tá? Então, eu estou chamando o método create. Tá? E aí eu estou passando como parâmetro um vetor. Né? Então, lembre que o colchete, abre colchete, fecha colchete, é um vetor. Então, eu estou enviando um vetor como parâmetro,
E esse vetor vai ter, então, chave valor, chave valor, chave valor. Na chave título tem esse conteúdo, na chave descrição tem esse conteúdo, e na chave schedule to, né, a data que vai acontecer, uma atividade, enfim, um prazo, né, tem essa data aqui. Notem que essa data aqui eu já estou passando no padrão de banco de dados, né, para não dar problema, tá? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tá? Então, eu espero que quando eu rodar esse seeder aqui, ele vai criar esses dois registros no banco de dados, tá? O que acontece? Eu tenho um outro arquivinho ainda, que é esse database seeder, que eu preciso dizer, sempre que eu mandar rodar os seeds, eu preciso dizer quais são os seeds que eu realmente quero rodar. Porque daqui a pouco eu posso ter lá vários arquivos table seeder, um que insere arquivos fake, outro que insere dados fake, outros dados reais, outro dado de teste, outro, enfim, posso ter variações. Então eu preciso dizer quais são os table seeder que eu quero rodar quando for chamado o comando. Então eu preciso habilitar aqui qual que eu quero rodar. Aqui foi só feito isso porque a gente só tem esse. De vocês, o código de que tem mais alguns ali, né? Beleza? Não tem problema nenhum, tá? Porque o código de vocês já tem mais coisas feitas, tá? Beleza. Para a gente fazer um teste se isso realmente está funcionando, ele está criando banco para nós e as coisas estão acontecendo, a gente vai rodar este comando aqui. Aí vocês vão rodar agora. PHP artisan migrate fresh -- seed. Se tudo der certo, ele vai apagar todas as tabelas que vocês tinham no banco de dados de vocês, caso tivesse alguma coisa, tá? Ele vai criar todas as tabelas para vocês. O Laravel ele já traz uma tabela users e uma tabela password como automática, né? Porque normalmente todo projeto Laravel vai precisar ter usuário e senha e login, então ele já traz isso para nós, tá? Depois, mais para frente, a gente vai começar a usar. Então ele já cria essas tabelas e ele vai criar mais essa tabela que a gente criou aqui, ó, atividade stable, né? Então ele vai criar essa tabela e aí depois ele vai rodar aquele seed que a gente tinha pedido para ele rodar também, tá? Caso dê algum erro no meio do processo, por favor, entrem nesse arquivo anterior aqui, ó, database seeder, né? Então a pasta fica na pasta database, na pasta seeds, aí esse arquivo database seeder e comentem os outros códigos, deixem só habilitado esse cara aqui, tá? E aí ele tem que rodar. Eu vou fazer aqui na máquina virtual também. Deixa eu voltar lá de novo, ó. PHP artisan migrate fresh -- seed. Eu vou fazer na nossa máquina virtual aqui, ó, para vocês verem acontecendo e ver se vai dar certo, tá? Eu estou na pasta do projeto aqui, então vou colocar lá PHP artisan, tá? Aí eu vou colocar lá migrate fresh -- seed, tá? Vou dar o comando, ó, deu um pau aqui, ó, tá? Provavelmente, ó, ele deu quase tudo certo, ó. Ele deletou todas as tabelas, ele fez a criação das novas tabelas e ele rodou um stable seeder aqui, ó. Rodou já alguns. Aí algum deu um pau, tá? Eu vou deletar porque isso é coisa que eu quero mostrar mais para frente para vocês, tá? Database seeder, eu vou, então, deixa eu diminuir aqui, ó, eu vou comentar esse código aqui, ó, // né? Vou comentar esse aqui e vou comentar esse daqui, ó, tá? Então, eu vou criar somente esse daqui. Vou salvar o arquivo e vou lá e vou tentar rodar de novo, tá? Opa, deu algum erro de novo aqui, ó. Deixa eu abrir esse arquivo aqui, atividade table seeder. É o seguinte, ó. Dei uma comentada nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. A linha 16, comentem ela, tá? Isso aqui é para outra coisa que depois eu vou falar para vocês, tá? E salve. Comentem ela e salvem, né? Ctrl S para salvar. E aí tentem rodar de novo. Tá? Só se deu erro, ó. Agora deu certo, ó. Tá? É que vai dar erro. No de vocês vai dar erro. Não deu erro? Ah, que bom. Ficou isso aqui, né? Tá. Mas deu certo, então? Beleza. Tá, fechou então, galera. Então, assim, ó, chegamos nesse instante que a gente já criou um banco de dados, a gente já adicionou registros nesse banco de dados, tá? Olha como foi extremamente rápido e simples. Claro que demorou por causa do problema da instalação, né? Mas se não fosse isso, ia ser uma barbada. A gente não usou nenhum código SQL, tá? Isso que é o bacana. Beleza.
Agora a gente vai fazer outra coisa. O Laravel, ele tem um shell de programação. Eu consigo programar, inserir registros, criar variáveis em PHP utilizando esse shell, tá? Para a gente abrir esse shell, a gente vai dar o comando php artisan tinker. Nesse tinker aqui, eu consigo criar registro no banco de dados, buscar registro no banco de dados, usando todas as facilidades do Laravel, tá? PHP Artisan Tinker. Ele vai abrir para vocês uma coisa no terminal e aí a gente vai poder rodar alguns comandos ali dentro, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Vou limpar aqui. PHP Artisan Tinker. Ó, ele abriu um shell de programação aqui, ó. Tá? Eu poderia criar eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Criar uma variável soma. Aliás, vou criar uma variável A e guardar o valor 2. Crio uma variável B e guardo o valor 4, né? Agora eu quero guardar numa variável soma o resultado de A mais B. Ó. Agora eu quero printar o que eu tenho na variável soma. Tá? Notem, isso aqui é uma programação em PHP, né? Eu estou criando uma variável em PHP, estou executando uma equação, enfim. É um ambiente que eu posso ir programando em PHP, criando variáveis, criando vetores e executando, fazendo cálculos. Né? É um ambiente de programação que eu já consigo executar. Tá? Beleza. Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero que ele traga para mim todos os registros que tem no banco de dados. Tá? Aí, como a gente sabe que a classe do banco de dados que representa aquela tabela de banco de dados se chama atividade, a gente então quer buscar todos os registros da tabela atividade. Então, olha só, isso aqui se vocês fossem fazer na mão, vocês tinham que conectar no banco de dados, criar um select, trazer os dados do select, né, que vem em forma de vetor, trabalhar nesse vetor para daí poder visualizar os dados, tá? Utilizando aqui o Laravel, a gente vai simplesmente executar aquele comando atividade, que é o nome da classe, dois pontos, all. Eu vou chamar um método que vai fazer isso para nós. Olha só, aqui ele já trouxe para nós, ó, todos os registros que ele tem no banco de dados, na tabela atividade. Tá? Então, olha só, como resultado disso, ele vai trazer para nós. Ó, tá? O Laravel, ele trabalha, depois a gente vai conhecer algumas estruturas de dados. Aqui ele usa uma classe chamada collection, quando a gente quer armazenar vários registros. Então, ele guarda tudo em uma classe chamada collection. Tá? Aqui a gente consegue ver, então, que está vindo o registro que na memória está na posição 2880, tá? É um registro que tem ID 1, é prova de matemática, como descrição tem tal coisa, como data tem tal coisa. E olha que legal, duas coisas. Primeiro, ele automaticamente colocou esse número 1 aqui, colocou o número 2, então tá, o autoincremento do banco de dados está funcionando, ele está adicionando os registros de forma... Está adicionando os IDs de forma automática. E outra coisa, esses created at, updated at, ele está funcionando bem também. Ele mesmo está gerenciando quando que o registro foi criado, data e hora que o registro foi criado. Tá? Então, olha que forma bacana de a gente já manipular, já fazer um select no banco de dados. Um comando só a gente conseguiu trazer esses registros. Tá? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vou dar sequência aqui. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar o Tinker e a gente vai criar um novo registro no banco de dados utilizando programação em PHP, tá? Isso aqui depois, na hora de programar de verdade, lá no Laravel, vai ser quase igual. Não vai mudar pouca coisa, tá? Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui na tela. Ficou legal, né? Beleza. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou criando uma variável chamada obj1, tá? E eu estou atribuindo para ela um novo objeto da classe atividade. O model, né? Ele vai criar um objeto da classe atividade, tá? Isso aqui é PHP, tá? É que vocês não aprenderam que são objetos em PHP, vocês vão aprender agora no tranco, tá? Isso. Aí façam isso aqui, ó. Então, eu criei o nome de uma variável obj1 igual a new atividade. Então, o PHP ele vai criar um registro, ele vai criar um objeto da classe atividade e vai atribuir para essa variável, tá? Se tudo der certo, ele vai dizer onde na memória está alocado. Ele vai dar o endereço da memória em que ele alocou esse objeto para nós, tá? Beleza. Aí o que acontece? Ele criou um objeto vazio. Não tem nada. É um objeto
da classe atividade, mas está vazio. Beleza, agora eu preciso adicionar os campos, né, que depois vão coincidir quando eu for salvar no banco de dados. Aqui você tem que ter bastante atenção para não errar os caracteres, senão não vai dar certo, tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero pegar para aquele objeto atividade e no campo título, tá? No campo título do objeto atividade, eu quero atribuir o valor, aí coloca um título lá para a atividade de vocês. Atividade, teste, minha primeira atividade, coloca alguma coisa decente aqui, tá? Na descrição desse objeto, description, eu quero adicionar tal coisa, coloca uma descrição qualquer lá, tá? Então, eu estou criando um cara, né? Estou criando um objeto que vai ter, então, estas propriedades definidas, tá? Aqui eu estou criando no ID igual a 4, né? Apesar do registro ele estar auto-incremento, eu ainda posso setar também um ID para ele, tá? Não é obrigatório fazer isso daqui, tá? Mas esses 3 primeiros são obrigatórios, porque lá na tabela, quando a gente criou o migration, a gente disse, ó, eu quero que o migration tenha um título, uma descrição e um schedule to, tá? E aí o ID é auto-incremento, então eu não preciso setar, e aqueles outros 2 campos, timestamps, é o Laravel que vai gerenciar, eu não quero nem saber deles. Então, pelo menos esses 3 aqui a gente tem que fazer. Aí, beleza. Agora eu quero salvar esse registro que está na memória do computador, né? Está na memória, enfim, lá desse servidor que está rodando, né? Eu quero salvar ele no banco de dados, né? Então, notem a diferença do que é orientação a objetos e esses dados na memória para eu salvar no banco de dados. Para eu fazer isso, eu simplesmente posso chamar um método chamado save. Quando eu chamo esse método save, o Laravel vai conectar no banco de dados, ele vai criar o insert, aquele insert na tabela, tal, os campos tais, ele vai criar isso para nós, ele vai executar isso para nós no banco de dados, e ele vai nos trazer a resposta se isso deu certo ou não. Se ele retornar true, é porque deu certo, tá? Tá, assim, ó, se ele deu errado, provavelmente vocês devem ter errado esses títulos aqui, ó, esses parâmetros aqui, tá? Se deu errado. Aí o que vocês podem fazer é criar uma outra variável e criar um outro objeto, tá? Pode deixar o mesmo nome também, só que deu um new atividade, daí ele vai sobrescrever aquele objeto antigo e vai criar um novo objeto. E aí tem que fazer isso. Eu vou fazer aqui, ó, só para a gente ver se está funcionando, se tem algum erro também. O ID não, acho que não precisa, acho que não é obrigatório, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou criar lá, obj1 igual a new atividade. Ó, ele criou para mim, beleza. Agora eu quero pegar lá, obj1, aí eu quero colocar no campo título, olá mundo, beleza. Vou pegar no objeto 1, no campo description, e eu quero colocar descrição da atividade. Beleza, deu certo. Obj1, acho que esses 2 sacam obrigatórios, né? Ah, não tem outro também. Obj1. Precisa? Ah, tá. Não, isso a gente criou agora, né? Não tem problema. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá? Criei aqui. Aí eu vou chamar lá, objeto 1, né? Enfim. Save. Ó, deu um problema aqui também para mim. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Ó, ele tá fazendo o seguinte aqui, ó. Notem que é um erro no banco de dados. Ele tentou dar um insert no banco de dados e veio esse erro no banco de dados. Ó, uma violação de integridade. Ah, ali, ó, é um campo not null que a gente está user ID. Tá, beleza. Ó, ele tentou rodar esse insert aqui, ó, inserir na tabela atividades, título, description, schedule to, update, at, create, at, os valores, tal. Ele está dizendo que o ID, como é um campo obrigatório, então por isso que a gente tem que fazer aquilo ali, então. Obj1 ID igual a, vou botar 4 aqui, beleza?
obj1 save. Ai, meu Deus, o que eu uso agora? Ah, pera aí, gente. Deixa eu ver se isso aí. Como esse projeto da versão que eu já mandei para vocês ele já está mais completo. Deixa eu ver. Ah, ele tem uma chave estrangeira ali. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Ah, vocês vão ter que mexer numa coisinha aqui. É que é... Ih, peraí, que eu vou ter que... Ah, não. Assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Só para ele dar... Só para ele funcionar, já que já está criado aqui mesmo, tá? Já que já está criado, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês rodaram todos os migration, todos os seeder quando vocês rodaram? Ou só no atividades? Ó, eu vou de novo aqui, ó. Tá, vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou sair fora aqui desse Tinker, tá? Tudo que eu tava fazendo vai ser perdido quando eu sair fora, tá? Beleza, eu vou sair fora do Tinker, tá? Eu vou tentar lá no Table Seeder rodar que nem vocês rodaram, tá? Eu vou vir aqui, ó, Database Seeder, eu vou descomentar esses caras aqui, ó. Eu vou tentar rodar de novo, tá? Então, vou colocar lá, vou tentar de novo, ó. PHP artisan migrate fresh -- seed. Vou tentar rodar. Ó, ele rodou para mim, ele criou tudo, tá? Ah, peraí que tá muito zoom para vocês, né? Vou tirar aqui, ó. Tá? Eu vou criar tudo de novo, ó. Tá? Então, eu vim no código aqui, eu deixei descomentado isso aqui, ó. Tá? Descomentei. E aí eu quero recriar de novo, todo o banco de dados de novo. Então eu coloquei lá PHP artisan migrate fresh -- seed. Ele criou tudo para nós de novo. Agora eu vou lá de novo. PHP artisan Tinker. Vou acessar o Tinker de novo, vou criar de novo o objeto. Eu vou criar só o aqui para ficar mais rápido, tá? Deu. É o título, a descrição, o schedule to. Aí, assim, ó, o que está acontecendo? Ó? Como essa tabela tem uma chave estrangeira já habilitada para user ID, tá? Eu vou usar ela aqui só para a gente encher linguiça, tá? Então, vou colocar lá user ID igual a 1, tá? Só para ele apontar para um registro no banco de dados, só para ele poder criar, porque senão ele vai dar erro, tá? Agora eu vou tentar de novo, ó. Obj save, ó, e agora sim ele salvou no banco de dados. Assim, ó, se vocês rodaram todos esses seeder aqui, ó, vocês não precisam sair, tá? Podem continuar e simplesmente setar esse cara aqui, ó. Tá? Então, continua do jeito onde vocês estavam, depois daquele erro vermelho que apareceu, e só coloquem essa linha aqui, ó. obj1 tracinho user ID igual a 1. Então, o que acontece? A atividade, ela precisa tá ligada com uma outra tabela. Então, a gente só
só vai colocar essa chave estrangeira aqui para não dar pau, tá? E aí vocês vão dar o save. Aí se ele der true é porque ele salvou no banco de dados, tá? Para vocês verem se trazer todos os registros do banco de dados, vocês vão executar, então, de novo, atividades, dois pontos, all, né? Atividade, dois pontos, all. Ó. Aí vai rodar, ele vai trazer os registros para vocês, ó. Se tudo der certo, ele vai trazer esse registro que a gente acabou de adicionar. Ó. Beleza? Ó, vou voltar aqui para vocês verem desde o começo, ó. Então, desde aqui, ó. Criei atividade, especifiquei os atributos, dei um save e rodei o all, para a gente ver se ele inseriu no banco de dados, tá? Tá? Daí o que aconteceu até aqui? A gente conseguiu, então, criar um banco de dados, inserir alguns registros usando o Seeder, tá? E aqui a gente conseguiu consultar esses registros no banco de dados e a gente conseguiu criar um novo registro no banco de dados e consultar de novo, tá? Olha a facilidade do Laravel para fazer essas manipulações. Né? Isso aí, se fossem fazer em PHP na mão, vocês iam ficar 3 dias fazendo, tá? Deu certo para todo mundo? Beleza, show de bola. Tá? Vamos lá, vamos seguir o baile aqui. Beleza? Agora vamos supor o seguinte, ó. Eu quero trazer só um registro. Eu não quero pegar todos os registros do banco de dados. Eu quero pegar só um determinado registro. Então a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, atividade find. Aqui eu vou passar o ID do elemento que eu quero pegar, do registro que eu quero pegar. O 3 não existe, né? A gente salvou o 1, o 2 e o 4, eu acho, né? O 3 eu acho que ficou vazio, tá? Então coloquem lá, eu quero buscar o registro número 1. Então ele vai trazer para nós o registro que tem o ID número 1. E ele vai mostrar para nós. Vamos ver se vai dar certo, tá? Então a gente já viu o método save, agora a gente está vendo, a gente já viu o método all para ele buscar todos os registros. Agora a gente está vendo o método find para ele trazer um dos registros que tenha um determinado ID. Ó, eu vou tentar rodar aqui também, ó. Ó, vou rodar lá. Atividade, dois pontos, find. Eu quero buscar o registro número 1. Ó, ele trouxe só o registro número 1 para nós, ó. Tá? Então é um outro método para a gente fazer para trazer esses registros do banco de dados, tá? Deixa eu não, vamos parar por aí, tá? Olha só, daí o que acontece? Agora a gente tem que replicar isso para fazer utilizando toda a estrutura do Laravel, né? Mas basicamente a gente vai fazer isso, porque a nossa estrutura de tabela está pronta e a nossa estrutura de model está pronta. Então, basicamente, a gente tem que fazer em programação essas coisas, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando eu receber uma chamada, uma rota via GET, eu quero que ela busque um registro no banco de dados e retorne os dados. Eu quero fazer, receba alguns dados, eu quero que crie um registro, né? Então a gente vai fazer isso aqui em programação em PHP, mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Mas basicamente o processo é esse. Agora na próxima aula, eu acho que tudo dando certo, as máquinas de vocês já estão todas funcionando, tá com o banco instalado, tá ligado no PHP, né? O projeto de vocês vai estar na máquina, né? Essa é a vantagem também aqui nos laboratórios a gente está usando o Linux. Se tivesse no Windows, a gente ia ter que fazer tudo de novo. Toda aula a gente tem que fazer configurar tudo de novo, né? E agora já fica tudo configurado, então, tá? Daí a gente conseguiria ver isso aqui, tá? Olha só. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer agora é, no controller, a gente começar a programar essas coisas que a gente está fazendo no Tinker, né? A gente está fazendo direto em Shell, direto na memória do servidor. Mas eu quero fazer, eu quero criar na programação mesmo. Tá? Então, ó, a gente vai fazer quando? Dentro do controller. Onde? Dentro do controller, tá? Então, o controller é a classe que conterá toda a lógica de negócio para cada rota. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter lá num controller, atividades controller, eu vou ter um método responsável por criar uma atividade no banco de dados, um método responsável por ler os dados de uma atividade cadastrada, um método responsável por atualizar os dados em uma atividade cadastrada, um método responsável por deletar os dados de uma atividade cadastrada. Aliás, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, aproveitar que eu estou com o Tinker aberto aqui. Ó.
tá? Então, eu quero, por exemplo, atualizar esse registro número 1, né? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero trazer o registro e salvar numa variável aqui, ó. Atualiza. Eu vou criar uma variável atualiza e eu vou pegar lá um dos registros, ó. Atividade, dois pontos, find. Eu quero pegar o registro 1. Eu salvei na variável atualiza. Agora eu quero pegar a minha variável atualiza e eu quero trocar o título, é title, né? Title, para meu novo título. Tá? Eu alterei o título daquela atividade. Agora eu quero salvar no banco de dados novamente. Então eu vou chamar a variável atualiza, né? E vou chamar o save novamente, ó. Ele salvou para mim aquele novo registro no banco de dados. Vamos ver se salvou? Eu vou pegar aqui então atividade, dois pontos, find o registro 1. Ele vai trazer para mim, ó. Ele trouxe para mim, ó, meu novo registro. Olha como foi fácil da gente atualizar um registro no banco de dados, né? Eu busquei o registro e guardei numa variável. Eu troquei o valor naquela propriedade título e mandei salvar de novo. Ó, vou fazer de novo aqui com vocês, ó. Ó, eu vou criar uma variável chamada, sei lá, atualiza 2, tá? E eu quero que salve o registro que eu busque no banco de dados. Então vai ser atividade, dois pontos, find. Vamos pegar outro registro, vamos pegar o registro 2, ó. Então, ó, eu quero pegar o registro 2 e eu quero guardar ele na variável atualiza 2. Beleza, ele fez isso para mim. Agora eu quero trocar a descrição desse cara aqui. Então, eu vou pegar lá. Como está na variável atualiza, eu vou pegar lá, atualiza 2, né? Description igual vai ser minha nova descrição do registro 2. Tá? Vamos pegar isso aqui. Troquei a descrição. Agora eu quero salvar no banco de dados, porque isso aqui está na memória do servidor, né? Eu preciso replicar isso para o banco de dados. Então, eu vou fazer atualiza 2, tracinho, chamar o método save. Ó, salvei no banco de dados. Olha que barbada isso. Em 3 linhas de código, a gente trouxe um registro no banco de dados, a gente modificou o registro no banco de dados. Quer dizer, a gente trouxe o registro do banco de dados, a gente modificou o registro e a gente salvou no banco de dados de volta. Tá? Para eu buscar isso aqui de novo, ó. Atividade, dois pontos, find, o registro 2, para ele trazer para mim. Ele vai trazer, ó, realmente modificou, ó, minha nova descrição no registro 2. Olha que barbada, tá? Beleza, aí eu quero deletar um registro. Eu não quero mais o registro número 2, eu quero deletar do banco de dados. Então, o que eu posso fazer? Atividade, dois pontos, delete o registro 2. Ah, não é delete, então. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir lá no Laravel. Laravel model delete. Deixa eu procurar aqui. Delete. Ah, não, é delete. Ah, tá. Eu tenho que guardar uma variável, tá? Deixa eu fazer isso aqui de novo, ó. Vou pegar lá. Vou criar aqui uma variável, ó, chamada deletar, e vou trazer o registro, ó. Atividade, dois pontos, find, 2. Então, eu trouxe o registro e guardei na variável deletar, tá? Agora eu vou deletar, então. Deletar, eu vou chamar o método delete. Ó, deletei o registro. Beleza? Vou trazer agora todos os registros que eu tenho na tabela atividade. Atividade, dois pontos, all. Ele vai trazer para mim. Notem, ele já não trouxe o registro número 2, ó. Eu deletei do banco de dados, ó. Agora você tem o registro 1, o 3 e o 4. Olha a facilidade para trabalhar com banco de dados. A gente ficou umas 4 semanas trabalhando com banco de dados, né? Vendo o método padrão de trabalhar com banco de dados. Aqui em 15 minutos eu já ensinei vocês como que vocês consultam, como que vocês modificam, como que vocês deletam, como que vocês inserem em banco de dados, usando Laravel. Tá? Então, são essas as facilidades do Laravel que eu queria mostrar para vocês. Tá? Aí, basicamente, agora, o que a gente vai ter que fazer? Pegar esses códigos e criar eles dentro de um controller. Tá? Eu vou só salientar aqui para vocês. Ó. Eu vou só abrir aqui. Ó. A gente vai lá na pasta app, controllers, app http, controllers, e aí lá eu vou ter, ó, atividade controller. Aí eu vou ter os métodos que fazem isso, ó.
método create, método store, método delete, show, né? Então, eu vou ter esses métodos, né? Então, caso o cara queira excluir um item, ele vai ter um código lá que vai fazer essa exclusão. Enfim, aqui está um código completo, né? Daí na outra aula eu vou mostrar com mais detalhe para vocês cada um desses métodos, e aí a gente vai começando a criar também algumas coisas, tá? Beleza, galera? Era isso, então, por hoje. Amanhã, então, de manhã, eu vou estar conversando com quem tiver alguma dúvida. Se vocês quiserem entrar, podem entrar também amanhã na aula síncrona, tá? Até para vocês daqui a pouco fazerem usando a máquina virtual. Né? Essa máquina virtual está lá no Moodle, vocês podem baixar ela e usar ela, tá? Legal.